Olá, amigos do Liberal.com, sejam muito bem-vindos mais uma vez para o nosso Geral na Live desta terça-feira. Novidade aí, mais um produto do Grupo Liberal para vocês, de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde. Se a gente não se atrasar muito, 1h30 da tarde, para trazer para você, atualizar você dos assuntos do esporte, junto com os jornalistas que fazem o Liberal.com, o Jornal Liberal de todos os dias. Então, o que acontece pela manhã até o início da tarde, a gente traz para você, para poder atualizá-lo aí, tá bom? Sempre entrando nas nossas mídias aí, se inscrevendo no YouTube, no Facebook e através do portal oliberal.com. Vamos para a câmera geral então para apresentar para vocês hoje quem vai participar com a gente desse bate-papo. Ontem já esteve com a gente o Fábio Will, tudo bem, Will? Tudo ótimo. Vamos lá, vamos junto bater essa resenha para a galera da internet? Vamos lá, tamo junto. Bacana. E hoje, Nilson Cotinhas. Eu nunca acerto o sobrenome. Por gentileza, declare o seu sobrenome espanhol, chique, internacional, europeu, para os nossos amigos da live. Vai. Dizer antes de tudo que é espanhol, é internacional e é Cortinhas. Cortinhas, cara, é mole? Mas sempre um prazer, viu, Abner? Eu pensei que quando inventaram Abner, não teriam cortinhas pelo meio aí, para a gente conviver. Bem, gente, a primeira pauta de hoje, primeiro logo mostrando para vocês que o Jornal Liberal de hoje traz na primeira página, olha aí, Messi e 2 brasileiros no topo, ou seja, o Messi mais uma vez escolhido o melhor do mundo, o Alisson o melhor goleiro do mundo, goleiro brasileiro na seleção da FIFA, né? E o Marcelo, o melhor lateral, Jornal Liberal aí já nas bancas, nas ruas e nas bancas, e claro, através do Liberal Digital também, que você pode ir através da internet. Primeiro, Messi é o melhor jogador do mundo? Na minha opinião, sim. Eu acho que é incontestável, assim. Se tu fores avaliar em todos os parâmetros, né, em nível de resolução, né, questão individual, eu acho que a temporada do Messi, ela é, inclusive, acima do Barcelona, né, porque o Barcelona não ganhou muita coisa, mas ainda assim ele se destaca, na minha opinião, sim. Na seleção dos melhores da FIFA, Fábio Will, nem estava na nossa pauta, mas já está aqui no Liberal, a gente vai falar. O Alisson é o melhor goleiro do mundo e o Marcelo, que não é convocado pelo Tite, é o melhor lateral esquerdo do mundo? Sim, acho que foi condizente, né, com o que os dois fizeram durante o ano, e o Marcelo ainda vai voltar para essa seleção. Tem bola, né? Tem. Vai mostrar isso pro Tite. Amigos que estão aí com a gente no Facebook, no YouTube, abre o teu YouTube aí. Sim. Eu estou aqui no Facebook, vocês vão mandando mensagem e a gente vai lendo aqui no ar, tá bom? Não vão falar da minha camisa, por favor. Vamos falar de esporte, vamos falar de futebol, tá? Primeira pauta. Qual é a primeira pauta? Melhor jogador. Tá. A primeira pauta é a seguinte. O portal Liberal.com, com muita sapiência, né, os meninos do esporte, colocaram o seguinte: quem é o melhor jogador do Pará na temporada? E lá foi feita uma pré-seleção, Nicolas pelo Paysandu e o goleiro Vinícius pelo Clube do Remo. Essa enquete já acabou? Já acabou, sim. E aí, qual foi o resultado da enquete? Nicolas Nicolas é o melhor jogador da temporada? Nicolas, 52%. Ou seja, bem brigado então. Isso. Aí, né? 52%, então teve 48% o goleiro do Remo, o Vinícius, 52% para o Nicolas. A tua opinião, a tua votação seria de quem? Abner, o Nicolas foi o melhor jogador do Paysandu na temporada, né? E, inclusive fazendo uma função que não é a dele, né? Ele veio como meia e acabou jogando praticamente parte do Parazão e toda a Série C como atacante. Ele foi o destaque do Paysandu, mas eu fico com o Vinícius por tudo que ele fez durante um ano, né? O Remo no Campeonato Paraense teve algumas dificuldades, principalmente contra o Bragantino na semifinal. Na final também, o Vinícius foi destaque de alguns jogos, principalmente nessas duas fases, né? Na semifinal, principalmente na semifinal contra o Bragantino e na final. Mas então, a gente pode dizer que o Remo precisa mais do Vinícius do que o Paysandu do Nicolas? Ou é uma pergunta fora de contexto? Não. Um precisa, os dois são fundamentais nos dois times. Lógico, cada um na sua função. E assim, se tivesse uma seleção do futebol paraense, os dois com certeza estariam nela. Opinião do Fábio Will, diverge do que foi o resultado da pesquisa. No caso do Fábio, o goleiro Vinícius é o melhor jogador hoje em atividade no Pará. A sua opinião? Discordo, mas é muito difícil esse tipo de parâmetro, né? Porque se a gente for rígido numa avaliação... Tá igual o BBB, né? Não tenho nada contra, mas eu só estou votando por causa do... Porque se a gente for rígido numa avaliação, Abner e Fábio, na minha opinião, é muito complicado chegar
né, e apontar um jogador no futebol paraense como o destaque, né, absoluto. Né? O Vinícius fez realmente um bom campeonato paraense, né? O Remo conquista o campeonato paraense, mas conquista numa circunstância muito, muito diversa. Né? Conquista, vou lembrar, perdendo o jogo de ida. Né? Sim. Então, assim, muito complicado, né, chegar a essa avaliação e tal. E o Nicolas, na minha opinião, é um jogador útil, versátil. Conversei com ele recentemente, ele me disse que nunca havia feito tantos gols, né, como de fato fez nessa temporada. Se não me falha a memória, são 12 gols. Mas ainda assim, eu acho que ele não tem futebol e ele não tem bola para ser apontado como craque. Né? Ele é um jogador útil. Né? Útil. Sim, mas a gente está... Não, mas a gente a questão, você é muito exigente. Você é muito exigente. Você parece minha esposa. Se eu não fizesse 100%, ela reclama do 1% que não tá valendo. É craque, não é craque Messi, craque Cristiano Ronaldo, craque Fábio Will. Sim, craque cenário local. Cenário local. Então, assim... Vote alguém, por favor. Aí. Nicolas. Então, deu repaque. Nicolas, aqui... Agora, vem cá. Votou no goleiro Vinícius. Esses dois clássicos que vêm pela frente, que os dois estarão envolvidos, pode mudar o voto de vocês? Se o Vinícius pegar 3 pênaltis, por exemplo, num repá, vai que acontece? Ou o Nicolas faz um golaço de bicicleta e decide os dois clássicos, pode mudar o voto de vocês, não? Eu acredito que não. Mantém a regularidade do que foi a temporada. O Vinícius ele foi importante para o Remo, assim como o Nicolas para o Paysandu, mas assim, o Vinícius ele tem um peso a mais pelo fato deles praticamente já ser ídolo do clube do Remo, entendeu? E o Remo, principalmente na reta final do Campeonato Brasileiro, ele dependeu muito do Vinícius, muito do Vinícius. O Vinícius já chegou a ser escolhido o melhor do jogo contra o Volta Redonda. Então, são coisas que se fazem ao longo do ano, né? Você não está comparando um campeonato, 2, 3 jogos, não, ao longo do ano. E o Nicolas tem essa importância para o Paysandu, como eu salientei anteriormente, ele veio com uma função e fez outra, né? Ele é tipo assim, um coringa ali, né? Só que o Vinícius não dá para jogar na zaga, né? O Vinícius dá para joga só ali no gol, né? Estamos demorando muito nessa votação aí, tá? Então, ficamos no 1-1, eu gravei há pouco, já está no ar aí no YouTube, no Facebook do Jornal Liberal e na página do Portal Liberal Fala Abner, que é aquele nosso quadro da semana. Eu votei no goleiro Vinícius, até pelo que ele representa. E outra, é muito mais difícil, apesar de que é muito mais difícil fazer gol do que defender gol, é muito difícil fazer gol. Não é qualquer um que sabe fazer gol. Então é muito mais difícil. Porém, eu voto no Vinícius, em virtude da regularidade, da liderança, o tamanho do profissional que é, não desmerecendo o tamanho do Nicolas, mas o Nicolas, ele tem um defeitinho aí que é o seguinte, ele faz os gols mais difíceis e perde os mais fáceis. E esses mais fáceis que ele perdeu, não estou responsabilizando, gente, não me interpretem mal, pelo amor de Deus, mas pelo menos nos 2 jogos contra o Náutico, se ele tivesse feito os gols mais fáceis aqui em Belém e lá no Recife, o Paysandu estaria hoje na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas é só um detalhe. O cara entra em campo querendo fazer gol, não é perder gol, é do jogo. E outra, ele não é um 9, né? Ele é um atacante. Então, um cara que... E outra coisa, artilheiros no Brasil. O cara foi artilheiro do campeonato alagoano. Quantos gols ele fez? 7. O cara foi artilheiro do campeonato pernambucano. Quantos gols ele fez? 6. E é zagueiro. Fez 4 de cabeça e ele batia pênalti. Então, é meio... Essa questão de artilharia hoje no futebol brasileiro, por quê? Porque a gente não tem mais Romário, Ronaldo Fenômeno, né? O próprio artilheiro do Remo é o Marcão na temporada, né, Fábio? Ele tem o zagueiro, né? Ele tem ele fez 3 gols. Ele tem um número de gols que no Campeonato Brasileiro da Série C, ele em algum momento ele liderou a artilharia. Mas está explicado, porque o Santa Maria do time dele era o Carioca. Hoje eu acho que o artilheiro do Remo é o Gustavo. Gustavo Ramos, 5 gols. Gustavo. Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos trocar aí o chip e vamos para mais um assunto. Dessa manhã, que pelo menos foi discutido isso, nós entramos em contato com o presidente do Paysandu para perguntar ao presidente o seguinte: presidente, o senhor voltou do Rio de Janeiro no final de semana dizendo que ia levar para a diretoria
para o Conselho Deliberativo, a questão da justiça lá no STJD, se vai entrar com recurso ao pleno, na Corte Arbitral do Esporte, se vai para a Justiça Comum. O presidente me disse o seguinte, que tem 23 dias do Paysandu para recorrer a alguma coisa. Só que ele está esperando um detalhe. E esse detalhe quem divulgou hoje no Liberal.com foi o Fábio Will. Qual é o detalhe, Fábio? Ele expôs o pedido, né, o estudo feito, o levantamento feito pelos advogados do Paysandu e também pelo presidente. E ele está esperando um aval do Conselho Deliberativo para poder levar adiante esse pleito de ainda buscar uma possível vaga na Série B de 2020. Esse que é o detalhe, é o que o Gluck Post está esperando. Só que tem um assunto envolvendo o Figueirense, não tem? Tem um assunto envolvendo o Figueirense. O Figueirense, a empresa que tomava conta do futebol do Figueirense acionou a CBF dizendo que não queria mais participar da CBF, ia tirar o Figueirense da Série B. Né? Só que na semana passada, o Figueirense rompeu com essa empresa. Então, né, a CBF ainda não deu um parecer sobre isso e tudo mais. O Figueirense já emitiu uma nota dizendo que está tranquilo, que vai continuar na Série B, que vai continuar mandando jogos, jogando e tudo mais. E eu falei com o Gluck Paul, ele falou que assim, está atento, né? O Paysandu é o 5º colocado, né, na série C, depois de todos os classificados. Opa, desculpa. Depois de todos os classificados para a próxima fase da Série B, que são os semifinalistas que subiram para a Série B de 2020. O Paysandu ficou em 5º na Série C. Então, ele está atento à situação e se couber o Paysandu uma chance, ele vai atrás. A opinião dele, Abner, do Ricardo, também conversei com ele, é que ele acha que o Figueirense não desiste, né? Continua na Série B. Em que, portanto, essa possibilidade aí de herdar uma vaga do Figueirense, ela é remota, na opinião dele, nesse momento. O que acontece com relação ao Conselho Deliberativo é que ele está buscando força, né? Porque se eventualmente ele procura um outro tipo de recurso, né? Além do STJD, ele vai comprar uma briga, né? A gente há de convir isso, né? Vai comprar uma briga. Então ele precisa de força interna para conduzir esse processo. Ele precisa que o clube esteja realmente, de fato, voltado para isso, porque a gente sabe, né? Tem vários exemplos disso, a CBF pode dar uma represália, né? Pode de repente, procurar algum tipo de volta, né, ao Paysandu. E aí realmente esse tipo de estudo, de avaliação que o presidente do Paysandu está fazendo nesse momento. Bem, para finalizar a nossa live de hoje, um assunto, como eu disse, é pai e bola, é rapidinho, e aqui a gente não perde muito tempo não. A próxima pauta é a seguinte, antes de falar da próxima pauta, eu acho que vale a pena um comentário. O comentário é o seguinte, sobre essa questão até da justiça aí. Os presidentes de Remo e Paysandu, eles sempre buscam terminar o ano com uma boa cotação junto aos seus torcedores, à sua diretoria ou ao próprio Conselho Deliberativo, que nunca é unânime, né? Sempre a gente tem uma certa, e até saudável, uma certa oposição, desde que ela seja feita corretamente. Então, no caso do presidente do Paysandu, como é que terminam os dois presidentes? Na minha visão, o do Remo com o título paraense, com os salários pagos certinhos, com o Baenão reaberto, ok? Eu acho que a avaliação maior vai ser nesses dois clássicos, que a gente ainda não viu um grau de interesse muito grande por parte do torcedor, e Remo e Paysandu não estão se esforçando nem um pouco, parece que para promover isso aí. Então, o presidente do Remo sai incólume, porém não ganhou repá esse ano. Não sei se perante as dificuldades que o clube teve durante vários anos, se ganhar ou não ganhar o repá é algo tão relevante que concerne esse ano de 2019, ok? Se vocês concordam com isso. Já o do Paysandu, ele já tem uma falta de empatia com o torcedor, eu acho que desde o primeiro dia da gestão. Culminando com a derrota no Campeonato Paraense, né, que não conseguiu o título do Paraense. Quando chega na questão Série C, para a Série B do Campeonato Brasileiro, o erro crasso que eliminou o Paysandu do árbitro da partida, o Voaden, naquela oportunidade, penso que criou uma casca no presidente, que aí culmina na ida ao STJD, brigar pelo clube, se expor pelo clube e tudo mais, deu uma aliviadinha aí no que poderia ser uma cobrança
junto a torcida junto ao presidente, vocês concordam? Sim, sim. Acho que deu uma blindada depois disso aí. O nível de crítica ele é bem, né, ele é bem inferior ao que normalmente a gente teria, né, numa eliminação em condições normais do Paysandu. Eu acho que isso é evidente, assim, a sua análise, na minha opinião, é completamente certa, né? Eu de repente, eu só acho que ele tinha em algum momento, ele visualizava em algum momento que ele poderia reaver a vaga, né? Tudo bem que a possibilidade sempre foi remota, mas ele visualizava. Eu já acho que em nenhum momento ele visualizou isso aí. Eu acho que ele mais deu satisfação que o Paysandu, e não só a torcida, mas que o Paysandu precisava se posicionar. O Paysandu precisava, oficialmente, o Paysandu precisava se posicionar. Não podia depender só da imprensa brasileira, os comentaristas de arbitragem e tudo mais. Acho que o Paysandu, você, o principal interessado, deveria se manifestar e se manifestou. Perfeito. Necessariamente, na justiça, quem decide é o juiz. A gente não pode, né, prever isso ou aquilo. Só acho que o advogado que defendeu o Paysandu, apesar de ser muito experiente, ter tido outras causas bem resolvidas lá no STJD, ele fez a parte dele também, né? Ele criou uma expectativa, dizendo que seria dali um passo enorme que o futebol daria, juridicamente falando, mas a coisa não foi bem essa. A gente tem mais uma pauta, mas eu queria deixar para amanhã, até pelo tempo que é... Mas a gente pode bater rapidinho aqui. Remo e Paysandu vão iniciar a temporada 2020 com os mesmos treinadores? Por você? Nossa, eu acredito que sim. Muito embora eu não faça parte daquele tipo de analista que acha que o Hélio dos Anjos esteja, né, navegando em rios tranquilos. Ele foi, de fato, eliminado na Série C, né, e ele tem uma quantidade de empate que, convenhamos, em nenhum tipo de campeonato é suficiente para conquistar títulos e tal. Então, mas assim, ele também não montou o time, né? Ele já pegou a situação, o bonde andando. Ele pegou umas pecinhas no meio do caminho, né? Isso que qualificaram, inclusive, né? Então, assim, mas eu acredito que o Hélio tem condições realmente de seguir. O Eudes tem um trabalho muito recente, né? Esse, então, não montou nem nada, não montou nem a casa dele para morar ainda, né? Muito recente. Então, eu acredito que seria até um contrassenso você interromper o trabalho no final do ano, independente do resultado do clássico. Eu tenho 2 informações a respeito disso, mas vou esperar o Fábio Will. E aí, Fábio? Acredito que o Eudes permaneça e o Hélio dos Anjos vai depender do resultado da Copa Verde. Depender do resultado da Copa Verde. Bem, eu ouvi no almoço, porque eu fui de intruso, que ninguém nem me convidou, mas foi no lugar público. Foi no lugar público. Então eu cheguei para almoçar, qualquer um pode ir lá. Basta que esteja com cartão em dia. E aí eu ouvi o presidente do Remo falar, e vou revelar aqui para vocês, que esses 2 clássicos não vão dizer o futuro do técnico do Remo. Então é a opinião do presidente do Clube do Remo referente a isso aí. Então, pelo que eu ouvi, pode mudar pegando 2 derrotas no Repar? Sem dúvida, até porque nós estamos falando de futebol, né? Não de uma empresa. Tem a pressão da torcida, E sobre o técnico Hélio dos Anjos, eu tive esse cuidado de perguntar hoje para o presidente do Paysandu a respeito, e ele me disse o seguinte, foi curto e grosso, como ele sempre é, né? Ele diz assim, se depender da gente, sim. Ou seja, de repente o Hélio pode chegar e dizer, olha, eu quero ganhar um cascalho a mais, né? Fazer uma exigência aqui, uma exigência ali, não sei. Aí pode não estar dentro da realidade financeira do Paysandu. Mas o presidente, repito, respondeu, se depender da gente, sim. Bora embora? Vamos. Obrigado a galera da live que nos acompanhou aí. Valeu. O programa fica no Facebook, fica no YouTube e também fica na página do liberal.com. Você pode assistir a hora que você bem entender. A gente volta amanhã, 1h30 da tarde, ainda para bater papo, falar a respeito do futebol local. Tá bom? Um abraço a todos. Valeu, galera. Tamo junto.